Olá, seguidores aqui do nosso canal, sejam todos bem-vindos. Fazendo mais um vídeo aqui para vocês falando de DTF, né? Tem muita gente que tem muita dúvida ainda sobre o DTF. Se compensa, se não compensa. Eu vou mostrar aqui para vocês qual que é a principal dificuldade para você trabalhar com um DTF. Se eu consigo aqui localizar aqui a câmera. Focar certinho aqui para vocês. A principal dificuldade de você trabalhar hoje com DTF é isso aqui, é tinta branca. Não sei se vai estar dando para focalizar aqui certinho, vou tentar clarear aqui para que vocês possam ver. A tinta branca, ela fica um tempo parada e ela precisa... Você precisa de um agitador de tinta, né? Senão você tem problema que ela acaba separando. A parte mais grossa fica embaixo e a parte mais fina fica em cima aqui. Assim, se você for tentar fazer impressão nesse jeito aqui, você pode primeiro ou entupir a cabeça de impressão, né? Ou simplesmente na hora que você imprime ela sai clarinha e você não consegue fazer a cobertura. Eu tô falando isso porque eu tô com uma L805 aqui, ó. Essa máquina aqui eu montei ela zerinha com tinta para DTF, né? Eu trabalhei com essa máquina mais ou menos aí uns 8 meses sem fazer nenhuma adaptação de colocar aí circulador de tinta na tinta branca. Só fiz o procedimento de erguer os coletes dela aqui e instalar o dispenser e a instalação do acro-grip, somente isso nessa máquina. Mas eu percebi que com o tempo, mesmo fazendo a agitação do tanque aqui, ó, e antes de fazer a impressão eu fazia a agitação do tanque e também puxava às vezes a tinta aqui no damper aqui, ó, da tinta branca. Eu percebi que a qualidade dela, ela não... Você acabava perdendo algumas folhas, assim, porque ela não conseguia nas primeiras, assim, uma qualidade como eu conseguia anteriormente. Então, se você está pensando em trabalhar com DTF, eu aconselho que você ou compre uma máquina já adaptada, ou você faça uma adaptação nessa máquina aqui, L805, L1800, com o circulador de tinta. Futuramente eu vou estar colocando o circulador de tinta nessa máquina aqui e vou fazer alguns testes com o DTF. Hoje eu utilizo ela com tinta original, eu voltei ela com tinta original e trabalho somente aqui imprimindo papel fotográfico com ela, uso para fazer foto. Mas eu vou voltar no DTF com essa parte aí de adaptação para tinta branca e vou fazer um teste com ela. Então, o custo e o risco que você tem de pegar uma máquina nova dessa aqui, colocar tinta para DTF, é muito grande. Você corre o risco de perder a cabeça de impressão dessa máquina. Eu fiz esse procedimento de 8 meses e todo dia, durante esse período, eu imprimia. Se eu não tivesse serviço, eu pelo menos fazia uma impressão para fazer a circulação da tinta branca. Um cuidado aí que eu tive aí durante esse período somente para fazer teste. E no final desses 8 meses, eu notei que eu poderia estar perdendo essa cabeça de impressão. Então eu voltei com a tinta original e hoje eu utilizo ela aqui. Mas eu vou fazer, como eu disse para vocês, essa adaptação. Então, se você está pensando em fazer uma adaptação nessa máquina aqui, tem muita gente que vende hoje aí curso na internet e não trabalha com circulador de tinta. Provavelmente você vai ter problema na máquina se você deixar somente ela assim. E na hora que você for imprimir, nos primeiros dias você não vai notar tanta diferença, mas com o tempo, com o uso, ocorre o desgaste da máquina, você vai ter provavelmente um problema aqui com entupimento de cabeça de impressão e perda dessa cabeça de impressão. Então, se tem alguém vendendo ilusão aí, eu sou sincero para dizer que eu sou um dos primeiros que comecei a trabalhar com adaptação nessa L805 e sei que pode dar problema sim. E além do risco que você vai estar correndo de você estar colocando
uma tinta que não é original na sua máquina, então você vai ter que arcar com as consequências de quebra da máquina também, principalmente com entupimento. E se entupir essa cabeça de impressão, dificilmente você vai conseguir desentupir ela. Provavelmente você vai ter que fazer uma troca. Se você não souber fazer essa troca, você tem que estar mandando para uma assistência técnica. Aí você tem que colocar o custo, né, que você vai ter, o trabalho que você tem para fazer com DTF, o volume que você tem, se tudo isso compensa. Eu fiz um teste para mim. Comprei essa máquina aqui que a gente faz muitos testes, né? Essa máquina eu comprei ela zero. Já comecei com DTF e, como eu disse, eu trabalhei 8 meses com ela. E o que eu fiz de DTF, eu não paguei nenhum investimento que eu fiz na máquina, né? Provavelmente eu teria que fazer pelo menos mais um ano, mais ou menos, a quantidade que eu fazia de impressão de DTF para eu poder pagar a máquina e o investimento que eu fiz para trabalhar com DTF. Diferentemente de quem trabalha com sublimação. Eu tenho essa máquina aqui, ó, há muito tempo. Essa máquina aqui, ó, uma das primeiras, não, a L220. E com sublimação nunca tive problema com essa máquina, só tive que fazer um desbloqueio aí das almofadas, mas ela imprime muito, um volume muito grande de impressão que eu tenho aqui para sublimação. Diferentemente aqui da DTF, você não precisa ter aqueles cuidados que eu tive, assim, de fazer limpeza ali sempre da parte ali, da parte de sucção ali da máquina mesmo, ali, que faz a limpeza do cabeçote, né? E mesmo tendo todos esses cuidados aí, eu notei que eu poderia estar tendo esse problema. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para estar esclarecendo. Se você quer começar com DTF, se você tem pouco dinheiro, essa máquina aqui dá para você começar. Mas você tem que fazer uma adaptação nela ou comprar ela adaptada. As chances de você ter problema é menor, só que se você comprar ela adaptada, o custo já é bem mais caro. E outra coisa, tem que ver se a pessoa que está te vendendo aí vai te dar garantia, mas quando você diz garantia, a pessoa pode não te dar por causa que pode ser um entupimento de cabeça e vai dizer que é do uso. Então fica esse problema para você resolver. Investimento e retorno, você tem que ter um volume bem grande para trabalhar com DTF, para você ter um retorno financeiro, se você quer ganhar dinheiro com DTF. Então, eu já vi aí muitas pessoas vendendo ilusão, que eu falo, né? Viver de camiseta, DTF, utilizando essa máquina aqui. Para você ter um retorno, diferentemente de uma sublimação ou de uma gráfica rápida com a máquina dessa aqui, você tem que ter um volume grande e ter conhecimento para que você não tenha, se você tiver problema, você possa estar resolvendo o problema dessa máquina aqui. Pessoal, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, curta os nossos vídeos, leve os nossos conhecimentos aí a outras pessoas, e que a gente está sempre com o compromisso de passar aí o que a gente experiências do dia a dia que a gente trabalha, e o que é recomendado para você começar aí a ganhar dinheiro, e o que pode ser uma bomba para você aí. DTF é interessante, mas exige certos cuidados aí que você tem que ter para que você possa ter um retorno legal. Um grande abraço aí, até o nosso próximo vídeo.